Tem algumas considerações iniciais aqui. Primeiro, agradecer o Diogo, a Luana pela presença. Acho que esse tema de saneamento ele é um tema muito importante, assim, até por isso que é um dos primeiros painéis do dia, porque ele viabiliza diversos outros investimentos pelo Brasil afora. Então, eu acho que é um tema que é muito importante para a gente iniciar aqui e trazer todos os inputs que os dois têm para trazer, né? Segundo, eu acho que assim, a Luana, ela tem uma experiência muito interessante. Ela disse para mim, antes de entrar, que está visitando diversas cidades pelo Brasil afora, né, viajando muito. Então, ela consegue trazer também muitos exemplos práticos do que tem acontecido no Brasil aí no tema de saneamento, né? E o Diogo, ele tem toda a experiência aí dos últimos anos no governo federal, também com muito direcionamento do como que foi o marco do saneamento. Então, seria isso daí que eu gostaria de abordar com vocês, tá? Então, agradecer os dois são grandes protagonistas do tema, e a Luana tem uma apresentação para a gente, acho que ela pode iniciar aqui, depois a gente continua com o Diogo. Obrigado. Onde você se sente mais... Bom, eu vou ficar de pé para poder apresentar aqui para vocês. A ideia é trazer um panorama inicial a respeito dos dados de saneamento básico. Muito obrigada. Para que a gente possa entrar na discussão do tema. Eu sou apaixonada por esse tema porque ele muda a vida das pessoas. Assim como o Gilson falou anteriormente, né? Muitas vezes no nosso país, a população mais pobre é quem não tem acesso ao saneamento. E lá, naquela vida da casa da Dona Maria, a vida do filho, do neto dela, que pode ser transformada com acesso a essa infraestrutura que o próprio nome já coloca, que é básica. Deixa eu ver aqui só... Pessoal, só para falar que eu estou tentando passar. Para lá? Tá ótimo. Bom, trazendo aqui um pouquinho, nós do Instituto temos o objetivo de traduzir o saneamento em dados para que a população entenda a importância do acesso. Então, a gente produz estudos para levar conhecimento para a vida da Dona Maria, para a vida dos políticos, das autoridades, para que, expondo os dados de saneamento básico, a gente gere alguma transformação na vida dessas pessoas. Bom, mas falar de saneamento não é só falar de cumprir o ODS número 6, que é água e saneamento. Falar de saneamento é falar de erradicar a pobreza, é falar de a gente ter um melhor desenvolvimento das crianças, principalmente na primeira infância, é falar de ter os nossos rios e mares limpos, promovendo o turismo, é realmente ter maior produtividade para que a população tenha uma maior renda. Então, quando a gente fala de saneamento, a gente fala de todos esses ODS. Bom, foi falado anteriormente, né? Esses são, infelizmente, os nossos dados. 84% da população tem acesso à água, 55% à coleta, e de todo esgoto gerado, apenas 51% desse esgoto é tratado. Nós perdemos 40% de toda a água que é produzida no nosso país. Nós investimos R$ 82,00 por ano por habitante em saneamento básico, quando, em média, para a gente cumprir o marco legal, que coloca como meta que 99% da população precisa ter acesso até 2033 à água e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto, eu deveria estar investindo, em média, R$ 203,00 por ano por habitante. Obviamente que, em estados onde essa situação é ainda pior, eu preciso investir mais para poder cumprir essa meta até o prazo estipulado. Bom, nós temos no nosso site o esgotômetro. Esse aqui é o número de piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento até de 1º de janeiro até a data de ontem. Então, 1.554.000 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento sendo lançadas nos nossos rios e mares. A gente
acumuladas nesse ano, né? Nós lançamos por dia 5.522 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. E aí a desigualdade regional do nosso país, a desigualdade que a gente tem em diversos aspectos, se traduz também no saneamento básico. Enquanto na região norte nós temos apenas 60% da população com acesso à água e 14% de coleta, na região sudeste, que é onde a gente tem 91% da população com acesso à água, 81% de coleta, 58% de tratamento. Vocês podem ver nesse mapa aqui também que existe uma correlação direta entre o investimento em saneamento básico e os índices de acesso. Então, as regiões com maiores investimentos, como, por exemplo, a região sudeste, que investe R$ 95,00 por ano por habitante em saneamento, tem indicadores melhores do que a região norte, por exemplo, que investe R$ 50,00 por ano por habitante. Nós temos estados como Rondônia, que investe R$ 5,00 por ano por habitante. Como é que a gente vai mudar a realidade? O investimento se traduz em obra, que se traduz em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Da mesma forma, o índice de internações por doenças de veiculação hídrica para cada 10.000 habitantes, que é o último indicador ali, é diretamente proporcional ao acesso ao saneamento. Então, aonde eu não tenho acesso ao saneamento, né, por exemplo, região norte, 13 internações para cada 10.000 habitantes. Né, na região sudeste, 2 internações para cada 10.000 habitantes. Então, as pessoas elas vão ficar mais doentes, automaticamente elas vão ter uma menor produtividade, uma menor geração de renda. Estou com dificuldade de passar aqui, gente. Se tu puder passar aí para mim. É para lá ou é para cá? Opa. Beleza. Bom, foi. Falando um pouquinho a respeito da evolução dos indicadores, então, por que o marco foi aprovado? E aí o Diogo pode falar muito melhor do que eu depois, mas avaliando esse indicador de evolução em relação ao acesso à água, a gente vê que, independente da linha de cima, que são os 20 melhores municípios dos 100 maiores, da segunda linha ali, que a gente tem os 100 maiores municípios, da linha em azul, que a gente tem a média do Brasil, ou em azul escuro, que a gente tem os 20 piores municípios dentre os 100 maiores, a gente quase não evoluiu nos últimos 5 anos. E aí, em relação ao indicador de coleta de esgoto, da mesma forma, se a gente seguir, se a gente fizer uma linha de tendência futura com base no nosso passado, né, a gente vê que a gente não vai chegar em lugar nenhum, né, com o percentual de avanço da coleta e tratamento de esgoto que a gente teve. Da mesma forma que o percentual de coleta de esgoto, então, assim, a gente tem as 20 melhores, e aí a gente vê a desigualdade, né? Dentre as 100 maiores cidades do Brasil, as 20 melhores cidades, elas têm 80% do seu esgoto tratado. As 20 piores cidades, dentre as 100 maiores, têm 18% apenas do seu esgoto tratado. E aqui é o quanto essas cidades estão investindo em reais por ano por habitante em saneamento básico. Então, a gente vê que quem mais investe, as 20 melhores, tem indicadores melhores, estão evoluindo mais. Quem menos investe, as 20 piores, né, R$55 por ano por habitante, não conseguem sair daquela situação. Então, o de cima sempre vai subir e o de baixo sempre vai ficar estagnado se não tiver uma mudança nessa realidade. E aí a gente teve lá em 2020 a aprovação do Marco Legal do Saneamento Básico, que foi um grande feito, estabelecendo as metas de universalização até 2033 e abrindo, criando regras, criando uma estabilidade regulatória, criando regras para que pudesse haver também o investimento do capital privado nas modelagens de saneamento básico. Bom, o que aconteceu desde 2020 até agora? O BNDES começou a estruturar diversos estados, entendendo qual era a melhor, colocando para os governadores, por exemplo, qual é a melhor solução do ponto de vista técnico, econômico, político, e cada
o governador vai escolher, né, a sua solução, colocando outorgas para que os municípios também tenham interesse. Constitucionalmente, o saneamento ele é uma obrigação municipal, né? Então a gente teve aí 68 bilhões de reais em investimentos já captados para aplicação nos próximos 35 anos. E nós temos aqui diversos estados em estudo pelo BNDES. Né? Então, os que estão em verde, o objetivo do BNDES é a conclusão agora em 2023, os que estão em azul, conclusão em 2024, né? E os que estão em amarelo estão iniciando agora o processo, né, de estudo para identificação de qual vai ser a melhor solução. Se vai ser uma PPP, uma concessão parcial, uma concessão plena. Né? Então, foram 12 leilões já realizados, 93 bilhões de capital, considerando as outorgas também já captados, e uma expectativa de mais de 120 bilhões de reais de investimento no saneamento básico. A gente precisa de 537 bilhões de reais para universalizar o saneamento, ou seja, a gente precisa de uma média de investimento de 44,8 bilhões de reais ao ano, quando a nossa média foi de 20. A gente precisa mais que dobrar o investimento em saneamento básico. Mas por que é importante falar de saneamento? Muitas vezes a gente fica naquela visão muito da obra, do problema que o saneamento traz, a obra enterrada não dá voto. Essa foi a realidade do Brasil, digamos, no seu passado. Mas o saneamento, ele traz a diminuição no número de doenças de veiculação hídrica. E a gente viu isso naquele mapa, né, que quem tem mais acesso ao saneamento tem um número menor de doenças. Isso faz com que as crianças e os adultos tenham melhor produtividade, as crianças tenham mais vontade de aprender, de estudar na primeira infância, que essas crianças tenham um melhor desenvolvimento intelectual, neurológico, físico, né? E isso vai trazer uma maior geração de renda e produtividade e valorização ambiental. Dengue, esquistossomose, leptospirose, diarreia, hepatite. Muitas vezes a gente acha que é normal ter diarreia, né? A gente visita esses locais aí, Brasil afora. Essa criança sempre teve lombriga, a barriga dela é assim. Não é normal, gente. Isso atrapalha o desenvolvimento dessas crianças. Né? 1.493 óbitos, 128 mil internações por conta de doenças associadas à falta do saneamento. Né? E aí é só internação, não estou nem falando daquelas pessoas que ficaram em casa, que se cuidaram nas suas próprias casas. Diarreia é a segunda maior causa de morte no mundo em crianças de primeira infância, infelizmente. E aí, as mulheres, elas são as mais afetadas pela falta de saneamento. A gente tem, além das doenças de veiculação hídrica, uma série de doenças ginecológicas vindas da falta do acesso ao saneamento. As meninas, quando elas estão no seu período menstrual e não conseguem fazer a sua higiene íntima, elas muitas vezes não vão para a escola, porque elas ficam com vergonha. Né? As mães, são elas que têm que deixar de trabalhar fora para cuidar dos seus filhos que estão sempre doentes. Né? Então, as mulheres, elas são muito afetadas, principalmente na sua geração de renda, na sua remuneração, no seu desenvolvimento profissional. E aí eu trago alguns dados aqui. A escolaridade média onde tem saneamento no Brasil é de 9,18 anos, aonde não tem é de 5,31 anos. Aí vocês podem dizer, mas é porque aonde não tem saneamento é a região mais pobre do país. Tudo bem, é lá que tinha que ter o saneamento. É lá que o saneamento vai trazer o maior impacto na vida das pessoas. Quando a gente fala de trabalho, né, onde tem saneamento, a renda média é de R$ 2.859,78, aonde não tem de R$ 486. De novo, as pessoas ficam mais doentes, elas acabam tendo uma produtividade menor, uma menor possibilidade de ascensão social. Então, quando a gente fala lá de ensinar a pescar, a gente precisa trazer condições de infraestrutura para que essa população possa se desenvolver. Dentro de toda essa lógica, a gente poderia retirar 37,7 milhões de pessoas de situação de extrema pobreza do nosso país com acesso ao saneamento. E, de uma maneira geral, no nosso país, nós poderíamos gerar mais de 1,4 trilhão de reais em benefícios econômicos e sociais. Redução de custos com saúde, 80 bilhões em ganho com turismo,
mais de 400 bilhões em ganho de produtividade, né, e valorização imobiliária também, porque muitas pessoas, ao ter a sua conta de água, elas têm a primeira conta no seu nome. Aqui tem mais alguns estudos no nosso site que vocês podem buscar, e o site Painel Saneamento Brasil, onde vocês têm dados de escolaridade média com e sem saneamento, renda média com e sem saneamento em cidades acima de 50 mil habitantes. Ali estão todos esses dados. Bom, a ideia é o panorama geral para a gente entrar aqui na discussão. Obrigada. Obrigado, Luana. Foi ótimo os exemplos e a profundidade que você deu ao assunto. Diogo, queria começar com você, entender um pouco sobre como foi o projeto, como foi o plano, né, e o que você enxergou no seu momento ali no governo e como você contou com a sua ajuda, como você ajudou o tratamento do marco do saneamento com o Tasso e com outras pessoas também no governo. Beleza. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou um grande fã, um grande entusiasta do IFL, de tudo que vocês organizam, promovem. Obrigado, Gabriela, pelo convite. Vamos lá. Primeiro, como que eu fui parar no governo? Sempre fui setor privado, sempre trabalhei com consultoria, eu era sócio da KPMG antes de ir para o governo. E tive a oportunidade de... tinha acabado de voltar de uma temporada em Harvard para estudar justamente participação privada nos diferentes setores de infraestrutura. E política pública nos Estados Unidos, ela não é feita de maneira aleatória, como a gente faz no Brasil. Eles, de fato, balizam tudo que eles fazem com dados, com informações. E aqui no Brasil é meio... o que você acha? Qual que é a sua opinião? E cada um vai fazendo do jeito que dá na telha. E aquilo sempre me incomodou muito, né? Dentro dos diferentes setores de infraestrutura, trabalhei sempre muito com energia elétrica, um setor um pouco mais consolidado, onde existem mais informações. Saneamento não tinha. Fizemos, na época, uma parceria com a Abicom, que é a associação que representa o setor privado. Na época era muito pequenininho ainda, né? O setor privado ainda era pouco representativo, cresceu muito nos últimos anos. E a gente produziu um número de... Vem cá, a gente está falando de quanto exatamente? Porque existiam algumas estimativas do governo e tal, mas que nem de longe eram no nível de profundidade que a gente precisava saber sobre quanto que a gente precisava investir para universalizar o saneamento no Brasil. Não existia esse número tão simples, né, tão fundamental. Será que é um problema muito grande, é um problema mais ou menos? Nesse fluxo que a gente tem de investimento, quanto tempo demoraria até a gente universalizar? E as curvas mostravam que a gente demoraria décadas para universalizar no ritmo que nós estávamos. Entre 2055 e 2060 a gente precisaria esperar. Puxa, mas isso é um negócio tão fundamental, a gente tem que começar isso já. Então a gente começou a gerar informações, números, dados, isso que agora a Luana apresentou tão bem, né? A gente já tem hoje muito mais informações, muito mais estudos do que havia apenas 5 anos atrás. Tá? O setor realmente se transformou bastante nesse período. Nesse meio do caminho eu recebi, né, um convite para fazer parte da equipe do ministro Paulo Guedes. Primeiro, eu fui secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério da Economia. Era a secretaria que, até aquele momento, se ocupava do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que a gente mudou radicalmente a diretriz da secretaria. Em vez de gerir obras públicas, nós passamos a criar novas políticas públicas, novas leis, reformas legais que viabilizassem o investimento privado em massa nos diferentes setores de infraestrutura no Brasil. A gente tem um déficit gigantesco, não só no saneamento, mas em vários outros setores, mobilidade urbana, a gente pode falar sobre vários outros aqui, e a ideia era que a gente pudesse mudar as regras do jogo para viabilizar mais competição, mais investimento privado, porque a gente vê agora, mesmo o PAC que voltou, porque na época, lembrando, o Temer tinha feito o teto de gasto, despesas indexadas, subindo o piso, você tinha o teto fixo, o piso ia subindo, você ia esmagando as despesas discricionárias, não sobrava dinheiro para investimento público. A gente tinha que colocar o setor privado dentro do jogo, urgente. Tá? Então, nessa linha, a gente fez várias reformas, teve gás, teve telecom, teve cabotagem, teve ferrovia, né? E o saneamento básico nessa onda. Até um parênteses aqui, né? Não sei se infraestrutura de maneira geral é um setor que todos acompanham, mas fazendo um retrospecto super breve aqui. Até os anos 90, a gente tinha infraestrutura basicamente pública. Tá?
no início ali, né, primeiro com o Collor, depois com o FHC, a gente começou um programa forte de privatizações, o que era considerado non-core, que já tinha um mercado relativamente competitivo, foi privatizado. Então, nessa linha veio o Vale, veio o CSN, veio o Uzi Minas, veio Embraer, tá, privatizado. E aqueles outros setores de infraestrutura que tinham monopólios regionais, né, enfim, as empresas foram privatizadas, algumas, né? Faltou muita coisa ainda, algumas foram privatizadas, né, mas dentro de um modelo de concessão. O que é a concessão? O Estado mantém a regulação daquele negócio. Então, você cria uma agência reguladora, né, você tem ainda um problema que é um custo de transação grande que está por trás, tá, mas isso a gente pode discutir em algum outro momento. Enfim, e aí você migrou, o setor elétrico foi nessa, telecom foi nessa, rodovias foi nessa, né, e alguns setores ficaram para trás. Tá? Saneamento básico ficou para trás, distribuição de gás ficou para trás. Né, isso tudo ainda ficou muito na mão controle estatal. Então, voltando, né? Então, quando eu fui para o governo, essa foi a intenção, fizemos essas reformas. Tá? Na época, o presidente Temer tinha feito uma medida provisória do saneamento básico, mas ela não resolvia nada, né? Mas ela teve o mérito de colocar em discussão o assunto. Então, a gente reconfigurou bastante, o senador Tasso ajudou muito, primeiro como relator no Senado, depois o deputado Geninho Zuliani, na Câmara, também trouxe uma série de novas regras. Então, a gente trabalhava até de madrugada, era briga, era pancadaria, ninguém queria ajudar. Realmente foi uma época bastante dura. A gente precisou contar muito com o apoio popular, e como que isso foi feito? Com muita entrevista, com muita informação. Acho que praticamente todos os dias eu ia em algum lugar, era no jornal, era na televisão, era na rádio, era no programa do Pânico, era no Globo News, era não sei o quê, era para todos os públicos, para absolutamente tudo, e a gente conseguiu construir ali um apoio popular muito grande, que acabou ajudando na aprovação. Não foi a boa vontade de ninguém, foi pressão, foi pancada, tá? Porque realmente isso é um negócio que muda. A gente está falando aqui de investimentos, tá, da ordem de 500 bi numa universalização no overnight, ou 700 bi se você considerar até 2033, inclusive a depreciação dos ativos que já estão imobilizados. Então, só para colocar em perspectiva, tá, pessoal? Setor elétrico, que teve aquela primeira onda de privatização nos anos 90, e aí foi praticamente concluído agora nesses últimos 4 anos, foram 11 novas privatizações de energia elétrica nos últimos 4 anos. Talvez a maioria não tenha acompanhado, mas foi um fluxo gigantesco. Tá? Outra informação que talvez vocês não tenham, 1/3 das empresas federais foram privatizadas na última gestão. 1/3. Muitas que a maioria nunca ouviu falar, subsidiárias, né? A mais icônica aqui vai ser a Eletrobras, que todo mundo lembra, mas foram mais de 240 bilhões de reais de desinvestimentos que foram feitos. Então, assim, foi muita coisa, muita coisa. E o setor elétrico hoje, ele tem 99,8% de universalização. 99,8%. E ainda investe por ano alguma coisa em torno de 80 bilhões de reais. Só para manter essa universalização do jeito que está. 99,8% dos brasileiros têm energia elétrica e ainda investe 80 bi por ano. Saneamento investe 18 bi por ano e a gente tem menos da metade da população com coleta de esgoto, e desses que tem, metade só tem esse esgoto tratado. Então, um desastre ambiental, um desastre social para tudo. Tá? Por quê? Porque ficou na mão do município, ficou na mão do governo. Tá? Gás é ainda pior. Gás investe menos de 2 bilhões de reais por ano para menos de 6% da população. Mas e a transição energética e tal? Poxa, isso vai acontecer. Mas o fato é que hoje você tem uma situação no Brasil de botijão de gás explodindo como um negócio que não existe em lugar nenhum do mundo. Né? É um problema grande também dentro de gás, porque ficou na mão dos estados. Então, é um problema danado que precisaria ser resolvido. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Depois eu acabei indo, depois que o Salim Matar saiu do governo, eu acabei assumindo a Secretaria de Desestatização, tive a honra ali de suceder o Salim Matar, e esse foi o cenário. Tá? Então, eu acho que isso é importante para a gente... E hoje eu estou na UI, na Ernst Young, eu lidero infraestrutura para a América do Sul, agora para a América Latina, na verdade, e tenho tido a oportunidade de participar de vários outros projetos agora de volta como consultor. Por exemplo, a privatização da Copel, né? Tive a oportunidade de ser ali o
o PMO dessa privatização contratado pelo governo do estado do Paraná, agora saneamento básico em Sergipe, também estou lá, vai ser a próxima e tal. Então, tem muita coisa que ainda pode ser feita, muitas reformas. Agora, no saneamento básico, Luana falou muito bem, isso impacta a vida direta das pessoas. Tá? Então, a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Infelizmente, veja, né, políticas públicas em geral, e eu encerro aqui, tá? Prometo que é a última coisa que eu falo para burro, cara. Mas política pública, você precisa ter 3 coisas: uma meta, um prazo e uma consequência. A meta, um prazo e uma consequência. Então, o que a gente colocou no marco de saneamento? Tem que ter uma meta: 99% de água, 90% de esgoto. Tá? Um prazo, 2033. E qual é a consequência? A consequência é você, operador atual, que não cumpre, não faz absolutamente nada e nunca fez para cumprir, né, o seu papel de universalização, você perde o seu contrato. E eu passo esse contrato para outra pessoa. Então, estava tudo automático. Tá? Você tinha os prazos, as regras, você tem que comprovar a capacidade econômico-financeira. Estava tudo muito bem desenhado para a gente conseguir atingir, em 2033, a universalização. Tá? O que os novos decretos agora, de 2, 3 meses atrás, fizeram? Eles acabaram com a consequência. Então, é um prazo, o prazo está lá. Mas, se você não universalizar, também, na cabeça deles, acho que ninguém vai morrer, né? Enfim, não tem grandes consequências, não. Então, não perde o contrato. Estão deixando prorrogar os contratos que estavam vigentes. Tá? Até a meta já está começando a ser relativizado. Bom, agora já não vai dar mais tempo, 2033, a lei já previa 2040, né? Caso não fosse, então já empurra para 2040. Então, relativizaram bastante coisa nesses últimos decretos, inclusive muita coisa à revelia da lei. Mas eu sou engenheiro, provavelmente eu não entendi foi nada. Então, espero que advogados mais inteligentes do que eu judicializem isso e tentem resolver o problema. Obrigado. Ótimo, Diogo. Muito obrigado. Eu queria entrar num ponto que a Luana trouxe aqui muito bem, que é a questão da viabilização do saneamento para outros temas, como educação básica também, a parte da economia, a parte na educação das crianças também. Esses estudos que vocês fizeram naquela época, pro marco do saneamento, foi considerado esses pontos? Foi considerado quanto que poderia aumentar o PIB por diversos, indiretamente falando mesmo? E como que foi também toda essa discussão? Como que foi o contato com outros órgãos também para conseguir fazer e outros ministérios para conseguir fazer esse projeto ter mais celeridade também? Na produção de números, você fala, nos estudos econômicos, a gente trabalhou muito em parcerias, tá? Eu acho que a discussão do marco trouxe muita gente para o jogo, a academia se envolveu, então, e lá na SDI, quando aquela minha primeira secretaria, a gente criou um núcleo de economia dentro da secretaria para fazer esses estudos. Então, poxa, esse volume de investimento, quantos empregos isso pode gerar? Quais vão ser os estados mais beneficiados? Porque justamente os estados mais pobres, as regiões mais carentes, eram aquelas que se beneficiariam mais. Porque, em geral, quando você fala, qual que era a grande crítica que você tinha? O setor privado vai vir, ele só vai querer atender as áreas superavitárias, as áreas mais ricas, vão abandonar os pobres. Puxa vida, isso é exatamente o que as empresas estaduais fizeram. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de riqueza, pobreza e riqueza das nações, né? É isso. Então, você concentrou, né? E a gente fez esses estudos, divulgamos bastante na época a quantidade de emprego, tanto que agora, cada trabalho que é feito, vou dar esse exemplo de Sergipe, a gente tem, por município, qual que é o impacto esperado de geração de emprego, de movimentação da economia. Então, isso é super importante e não vou dizer que é fácil de fazer isso, mas é possível que isso seja feito e é super importante na narrativa, né? Então, Luana, entrando um pouco nesse ponto até, a gente vê que a região sudeste, principalmente, é a que tem mais acesso, né? E outras regiões, como o norte e o nordeste, têm menos acesso e também tem menos investimento, né? Como que o marco de saneamento ajudou a ter mais um investimento privado, ajudar a essas pessoas terem um acesso maior à água e ao esgoto? Perfeito. Bom, a lógica do marco legal é a regionalização, né? Apesar de constitucionalmente ser uma obrigação do município, a gente ter aí mais de 5.500 municípios no nosso país, a lógica da regionalização, ela junta o filé com o osso, né? Então, ela junta cidades que são viáveis do ponto de vista econômico-financeiro com cidades pequenas, porque o Brasil, majoritariamente, ele é composto por cidades pequenas. Então, os estados, na sua grande maioria, por meio do BNDES, fizeram essa modelagem, né, e buscaram a melhor solução
do ponto de vista, e aí eu não digo só econômico-financeiro, digo político, porque tem governador que não quis um embate de uma desestatização total, teve governador que quis, e aí eu trago exemplo, por exemplo, do Amapá, né? O Amapá agora está com a Equatorial, uma empresa privada atuando lá, um estado de 600 mil habitantes, que tinha 32% da população com acesso à água. Então, qual era a perspectiva? Eles tinham uma média de investimento de R$ 6,00 por ano por habitante em saneamento. Qual era a perspectiva de universalização do Amapá? Um estado que está lá na ponta, que não tinha perspectiva nenhuma de universalização, agora tem um contrato com um meta, com uma agência reguladora atuando, com uma perspectiva de universalização até 2033. Então, o marco, ele, por meio de toda a lógica que o Diogo já falou anteriormente, de uma regulação adequada, que ainda está sendo construída, a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento, está elaborando as normas, as diretrizes para que as mais de 90 agências infranacionais, gente, o saneamento é bem complicado, porque a gente tem a ANA aqui no governo federal editando as normas e nós temos mais de 90 agências infranacionais. Podem ser agências municipais, podem ser agências estaduais, intermunicipais, cobrando o concessionário para que ele efetivamente faça tanto o investimento em expansão quanto em operação para garantir os indicadores de operação. Então, eu diria que o marco ele trouxe esse senso de urgência, lá atrás. Então, assim, você precisa universalizar até 2033. Você tem capacidade financeira? Eu tenho. Eu vou buscar financiamento, vou continuar público, vou buscar financiamento com BID, com bancos internacionais, com bancos nacionais, e vou buscar fazer essa universalização por meio da minha própria empresa. Eu não tenho capacidade financeira para investir tudo o que é preciso. Eu vou ter que buscar fazer uma concessão. Então, isso está acontecendo de diferentes formas. O Rio de Janeiro, a SEDAI continuou produzindo água, a concessão faz a distribuição de água e a coleta e tratamento de esgoto. Outro caso foi feito parceria público-privada de esgoto, outro a privatização total. Então, cada governador tem escolhido aí o melhor caminho a se seguir. E isso tem... E aí tem um ponto que eu queria trazer, que é a sinergia positiva. Que assim, além do senso de urgência que a lei trouxe, a gente tem assim, aquele estado, o governador, por exemplo, pensa, o estado aqui do lado já achou uma solução. Eles estão, olha, as obras estão acontecendo, todo mundo está falando bem dessa solução, ganhou outorga, que é a cenourinha do chamariz para isso, então, ganhou tantos bilhões de outorga e eu estou aqui sem fazer nada. Então, isso tem gerado um movimento, o governador do lado aprendeu e está fazendo um movimento, então, por isso que a gente vê todos esses estudos sendo conduzidos pelo BNDES, para que se busque uma solução em cada uma das regiões. Obviamente que houve aí uma mudança, a gente vê agora com o novo governo, mais uma tendência a PPPs do que a concessões, como foram feitas no último governo, mas a gente vê o movimento seguindo, e aí eu diria que o grande desafio, depois botar aqui uma pimentinha para a gente conversar depois, mas eu diria que o grande desafio também é a conscientização da população, sabe? Hoje nós temos mais pessoas que não têm acesso à água do que não têm acesso à internet. A Dona Maria, ela não sabe por que a água é importante na sua vida, ela não correlaciona com as doenças, com o desenvolvimento do seu filho. Eu vou dar um exemplo, eu fui para uma audiência pública no interior do Pará, gente, que a população tem acesso à água, tem uma empresa privada atuando, a população tem acesso à água, mas não quer se ligar, porque entende que a água de poço é melhor, sendo que a água de poço está cheia de coliforme fecal. E a juíza, a promotora falavam, não, vocês precisam se ligar. Não, mas não quero, porque a água da rede é pior. Então, a gente tem um problema de conscientização. Claro, em regiões mais distantes, conscientização até na importância do acesso à água, mas eu diria sul-sudeste, as pessoas também não entendem por que é importante a coleta e tratamento de esgoto, mas esse também é um desafio que a gente vai precisar enfrentar, porque as pessoas vão ter que se ligar na rede quando essa infraestrutura estiver na frente da casa dela. Isso está tudo relacionado com a educação, né? Total.
Total. Menos educação, menos saneamento, e é um círculo vicioso, né? Negativo. A gente tem que achar outras formas em como educar a população nesse sentido também, né, Luana? Total. Indo aqui para uma pergunta da palestra, dos palestrantes, desculpa, do pessoal que está da plateia aqui, que está vendo a gente hoje, eles estão olhando, eles querem entender um pouco a questão de privatização. Aí acho que os dois podem contribuir bastante com essa pergunta. Então a pergunta é: qual o melhor caminho para se facilitar a estratégia da privatização no setor e quão privatizado está o setor hoje? Como que funciona isso hoje? Tá, vamos lá. Vamos colocar em perspectiva, vamos botar aqui imagina um termômetro, tá? Do mais estatal para o menos estatal. Então você tem uma empresa pública, é a primeira coisa. Você tem uma concessão, depois da empresa pública você tem uma PPP, que a Luana falou. Depois você tem uma concessão, por último você tem uma privatização plena, tá? Onde não tem nenhuma concessão, não tem uma agência reguladora, então onde seria um livre mercado, tá? O saneamento a gente está tentando sair do estatal para uma concessão, onde você tem de fato uma empresa privada ali. O que é a PPP? Você salva a empresa estatal. Então imagina que a empresa estatal ela vende para vocês água por R$10 o metro cúbico, tá? Só que seria possível vender por 5. Então, em geral, o que o governador vai fazer? Ele vai fazer o seguinte: bom, eu quero reduzir a água de 10 para 5, coloco um privado, ou eu mantenho a água em 10 e essa diferença dos 5 ele me paga como uma outorga, e essa outorga eu tenho dinheiro para investir em saúde, em segurança, em educação, em qualquer outro setor. Tá? Mas, de qualquer maneira, seja por uma redução da tarifa, seja pela apropriação de uma outorga desse inframarginal a valor presente aqui, que o Estado vai poder usar para outros setores, a sociedade se apropria desse delta de eficiência. O que é a PPP? Eu pego um privado para oferecer o serviço por 5, e eu pego os outros 5 e deixo na empresa estatal, que continua lá. Aí ela aumenta o salário dos funcionários, ela faz o que ela quiser ali, mas ela não devolve aquilo para a sociedade. Tá? Então, esse é o modelo que tem se seguido. Qual que é o problema? O próprio privado, a maioria dos privados não gosta desse modelo. Ele olha e fala: eu não tenho a gestão comercial. Você, empresa estatal, vai continuar fazendo a cobrança, eu sei que você é ruim de cobrar, né? Você vai ter que fazer as revisões tarifárias, né? E eu sei que você tem uma influência política que pode em algum momento congelar essa tarifa, e aí o meu contrato ele é indexado e o seu não, então em algum momento talvez, né, você não vai conseguir me pagar. Então a maioria dos operadores não gostam desse modelo, tá? Só que quem gosta do controle estatal gosta, né? Por quê? Porque é alguém resolvendo o problema dele e ele ficando no game ainda. Então qual que é a melhor maneira? É a privatização plena, né? Mesmo que seja num contrato regulado, tá? Você traz a eficiência e você devolve para a sociedade todo esse ganho de eficiência. Essa é a melhor maneira. Eu complementaria aqui que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, claro, o melhor seria a gente ter o controle total da iniciativa privada. Mas tem alguns estados que o governador ele não quer se incomodar do ponto de vista de extinguir o funcionalismo público, ele quer manter lá o seu controle da empresa estadual, e aí ele busca a PPP para poder trazer recursos e fazer as obras. Do ponto de vista da vida da Dona Maria, o importante é que o acesso chegue, né, na velocidade maior do que ela tem chegado hoje, e claro, uma menor tarifa, né, Diogo? Que se a gente falar de PPP, a ineficiência está embutida na tarifa, porque o público está administrando aquela PPP e muitas vezes o privado está dependendo do público pagar, que muitas vezes segura os pagamentos e tudo mais. Mas eu diria que se a gente não pode fazer o ótimo, a gente tem que buscar formas que são viáveis e que são viáveis do ponto de vista técnico, econômico e político, que podem ser também uma PPP em muitos casos. O importante é que a gente traga investimento e que a gente faça as coisas acontecer para que a população tenha o acesso. Ótimo. Seguindo aqui,
Luana. Acho que eu queria entender um pouco mais sobre a importância do BNDES, né? Você trouxe alguns números. Você poderia dar um pouco mais de detalhe o que vem sendo feito pelo BNDES e quais são os próximos passos do BNDES para o projeto? Bom, falando um pouquinho de carteira de projetos, né? Então, o BNDES já vinha, acho que é um grande mérito da forma, né, como o BNDES foi estruturado lá desde antes da aprovação do marco legal. Então, o BNDES tem o seu escritório de projetos que faz toda a modelagem para os estados, né? Então, a equipe técnica do BNDES avalia, faz os cálculos econômicos financeiros, propõe as possíveis maneiras de regionalização, faz toda a conversa e debate com os governos. Isso tem funcionado muito bem. Os leilões que são feitos na B3, em decorrência de todo esse processo, tem o BNDES junto, tem um agente estruturador desses projetos de peso por trás. E isso, na minha visão, foi um grande ganho que a gente teve lá atrás, né, nessas estruturações, e que tem se consolidado ainda nos dias de hoje. Então, se alguém me pergunta, né, às vezes, Luana, mas o que eu faço? Eu falei, cara, contrata o BNDES para ele estudar. Aí depois tu vai ver quais são as possibilidades que tu tem para poder escolher qual vai ser a melhor solução. E sempre com base, como o Diogo falou, em dados técnicos, em dados da realidade local. Nós temos diversos estudos de benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento nos estados. Tem estado que eu vou ter um impacto, tem outro estado que eu vou ter outro. E aí isso muda de acordo com a solução que eu vou dar, de acordo com a realidade do ponto de vista de desenvolvimento econômico e social de cada um dos estados também. Perfeito, muito obrigado. Diogo, aqui eu gostaria de entender um pouco o lado agora da perspectiva de empresas, agora que você está atuando na iniciativa privada também, você está tendo muito contato, né, via seu trabalho na EY. Queria entender como que essas empresas e investidores estão olhando para os novos decretos que aconteceram nesse ano, uma possível insegurança jurídica, como isso daí afeta também o investimento no setor? Ótimo. Acho que, antes de responder, eu vou me permitir discordar só de um pequeno ponto da Luana, que uma coisa que sempre me incomodou muito no governo era essa de que o ótimo é inimigo do bom. A gente não tem tempo para correr atrás do que não é o ótimo. Tá? O Brasil está muito atrasado. O bônus demográfico está no fim. Porque o que acontecia, sabe, Luana? O ótimo é inimigo do bom, então atrás do bom. Aí, na negociação, o bom passava a ser o ótimo para o outro interlocutor. E aí, o bom virava o regular. E aí, lá na frente, para o outro, o regular passava... E, no final, a gente estava brigando pelo medíocre. Então, essas PPPs agora, dessa maneira, vai levar à dilatação dos contratos, que, no final das contas, vai levar ao nada. Então, assim, essa é o primeiro passo para a destruição do marco inteiro, dos conceitos todos do marco. Poucos vão avançar nessas PPPs. É uma história que não vai se provar lá na frente. Ao passo que, se a gente realmente garantisse, né, o desenho que estava colocado, com todos os contratos sendo cancelados agora e relicitados, aí sim você garantiria que vários fundos do mundo que estavam interessados aqui no pipeline enorme que iria aparecer de 700 bilhões ficassem, porque a maioria foram embora. Vários que vieram, começaram a olhar, viram que esse pipeline não iria se materializar, eles desistiram. Porque o que se esperava era uma sequência enorme de leilões, o que não aconteceu nos primeiros anos e agora acabou. Então, esse é o problema, né? A gente precisa voltar a ter esse mecanismo automático, porque senão, nem 2040 a gente vai conseguir cumprir. Então, hoje, as empresas estão saindo cada vez mais do setor. Não empresas. Você tem os operadores que também conseguiram fazer ali um trabalho espetacular, né? A Luana falou do Amapá, porque aí até acabou, você veja, né? Mas isso que vocês estão colocando é um sonho. Não é um sonho, não. Foi do Rio Grande do Sul ao Amapá, foi o Rio de Janeiro, foram estados completamente diferentes, Alagoas, completamente diferentes, realidades completamente diferentes, todos eles foram um sucesso. Então, o modelo, ele para de pé.
Então, era isso que tinha que acontecer. E isso despertou a atenção, porque alguém consegue imaginar algum setor mais ESG que saneamento? Porque você está gerando 700 mil empregos, olha o impacto econômico que tem isso. Né? Pô, impacto econômico brutal, né? Ou seja, impacto social gigantesco pela geração de emprego, pelo saneamento básico na porta da pessoa, a criança que não vai mais ficar doente, né? O impacto ambiental, 6 mil piscinas olímpicas que vão deixar de ser jogadas na natureza todos os dias de esgoto bruto. Então, assim, 100% ESG, isso interessou o mundo todo. Mas a hora que eles vieram, colocaram um grupo, começaram a olhar, e aí, qual a próxima oportunidade? Não, agora a próxima oportunidade não tem. Né? Ou vai ser uma no final do ano e outra, quem sabe, no meio do ano que vem e outra. Bom, então tá bom. Então, eu não tenho porte para isso. Que a gente estava falando de fundos trilionários para vir realmente com esse recurso. Se for para ser um leilão de 5 bi aqui, aí no ano que vem mais um outro leilão de 2 bi lá, tudo bem, você até tem um grupo para isso. Tá? Mas aqueles grandes fundos que estavam vindo e se interessando, diminui bastante o apetite. Perfeito. Acho que para chegar no final aqui da nossa palestra, queria entender um pouco de vocês, perspectivas futuras, falando até um pouco do que você já começou agora, tá, Diogo? Então, a gente tem todo esse planejamento de conseguir universalizar para 99% da população em 2033, né, água e esgoto 90%. Como que você vê isso? Quais são as suas perspectivas para que isso realmente aconteça? E você também, tá, Luana? Quero entender um pouco se vocês acham que isso vai realmente acontecer. Temos esse governo e mais 3 até 2033, né? Então, como que isso daí também pode dificultar ou melhorar as perspectivas futuras para o país? Pode começar. Bom, eu entendo que as realidades no nosso país são muito diversas. E aí, quem ainda não fez nada vai ter muita dificuldade de conseguir atingir essa meta. Né? Então, tem lá Rondônia investindo R$5 por ano por habitante. Como é que vai mudar a realidade? Como é que vai, até 2033, conseguir universalizar? É muito difícil. Temos regiões que já listaram, temos regiões em que os estudos já estão nas fases finais, que os leilões estão previstos aí para esse ano, para o ano que vem. Essas regiões têm uma chance muito maior de atingir as metas do Marco Legal de Saneamento. Então, eu olharia de uma maneira diferente para diferentes regiões, porque as regiões mais atrasadas, que são as regiões principalmente Norte e Nordeste, são as regiões com pouca movimentação, né? Não digo todos os estados, mas são regiões que precisariam já estar com as obras acontecendo. E essa pouca movimentação está acontecendo por quê? Qual que é o motivo? É que assim, é uma decisão, geralmente 70% do mercado de saneamento é operado por empresas estaduais. Então, é uma decisão do governador. Né? O governador precisa estudar uma concessão, ele precisa estudar uma solução para o saneamento na sua região e engajar os municípios, o que é bastante difícil, porque você está falando aí de gerenciar o ego de vários políticos, de ter um desenho que agrade a todos que fazem parte daquela microrregião. Então, muita gente não quer se incomodar com isso. Porque não enxerga valor no ativo político que é o saneamento básico. O saneamento é um ativo político. Ele muda a vida das pessoas. Então, eu falaria que as nossas chances de atingir as metas do marco variam de acordo com cada região, mas eu vejo uma mudança na perspectiva futura já de universalização do que a gente tinha antes da aprovação do marco. Né? A gente já vê as movimentações, a gente vê os exemplos positivos e isso vai mudando. Isso vai, não na velocidade muitas vezes que a gente gostaria, mas vai trazendo uma necessidade de estabelecer alguma nova forma de atuação, porque, como o Diogo colocou, se fizer uma linha de tendência com o passado e projetar o futuro, a gente chega em 2060 com a universalização. As mudanças que foram feitas agora nos decretos, elas reduzem ou eliminam a pressão, a obrigatoriedade dos estados de seguirem. Tá? Então, quem não quiser, é quase como... Acho uma desculpa, né? Ele sabe aquela... todo mundo passa de ano.
Não precisa tirar 7 para passar de ano. Se você tirar 2, você passa de ano. Se você tirar 0, você passa de ano. Então, é um problema. Tá? Agora, isso dito, você vai ter sempre o CDF que vai querer estudar para passar com 10. Então, a gente tem que torcer para que muitos governadores queiram levar adiante os seus projetos. Porque eles podem, eles têm os mecanismos agora nas mãos. Veja, antes do marco era proibido privatizar. Porque os contratos de programa, caso a empresa... O contrato de programa é aquele que é assinado sem licitação entre uma empresa pública e um município. E esses contratos, pela lei dos consórcios públicos, eles perdiam a sua validade se a empresa fosse privatizada. Então, na prática, era proibido privatizar, porque no dia seguinte todos os contratos caíam. Então, vários ajustes foram feitos. Né? Você tem agora uma aceitação popular muito grande. Então, o governador que quiser seguir adiante, ele pode, ele tem todas as ferramentas. Vamos torcer para que eles sigam, a maior quantidade possível de governadores siga adiante, para que a gente tenha, no futuro breve, esse efeito indutivo que a Luana comentou, que é aquela invejinha saudável, né? Que o Estado do lado vai olhar e fala, pô, esses caras resolveram o problema deles, a gente tinha a oportunidade de seguir adiante, não seguimos por uma questão X, tá? E agora eles estão muito melhores do que a gente. Então... Aqui, até indo para uma pergunta da plateia, que a gente está relacionado, o Fernando queria saber o que nós, em nível municipal, podemos fazer para evoluir essas pautas, né? Então, a gente vê que o poder está um pouco mais na mão dos governadores, mas... Não, pode corrigir, Luana. Não, tem que fazer pressão, porque a obrigação é do prefeito em cumprir a meta. Constitucionalmente, o saneamento é uma obrigação do município. Ele, via governo, ele consegue fazer os arranjos institucionais para buscar uma concessão que seja mais atrativa, mas a obrigação é municipal. Entendi. O marco ele foi desenhado para que o governador que quisesse pudesse ter um protagonismo maior, tá? Ajudando esses municípios, que a gente sabe, né, que a dificuldade maior era do município de menor porte. Então, a ideia era que a gente, Luana comentou sobre isso, né, na época se chamava do filé com osso. Então, pega os municípios maiores, né, e usa esses municípios para criar a escala que todos os municípios do entorno precisam. Então, no limite, você fica com uma única, chama micro-região no estado todo, com a capital servindo ali como um centro de gravidade, tá? E os outros municípios se beneficiando dessa escala que eles conseguem imediatamente ao aderir a essa prestação. Então, mas se o governador não quer levar adiante esse problema, o prefeito, ele vamos dizer, no limite, o prefeito que pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, caso ele não tome as medidas necessárias para universalizar um serviço que a titularidade é dele. Então, se por acaso a empresa estadual não estiver fazendo o que ela deveria fazer, que é seguir o plano municipal de saneamento, que por sua vez deveria garantir a universalização, ela rompe o contrato e ela segue adiante. Então, você tem os mecanismos que a prefeitura poderia perfeitamente fazer, caso exista motivação. Né? Também, mas você tem um determinado município que tem uma empresa estadual que está cumprindo tudo. Agora, infelizmente, essa não é a realidade da maioria dos municípios. Então, o Ministério Público tem que entrar nessa brincadeira, entendeu? Tem que a imprensa, enfim. A Luana disse bem, cada estado tem uma realidade. Então, tem muita gente que pode ter um papel aí nesse meio. Legal. A plateia está interagindo aqui com esse tema, Diogo, e eles querem saber... teve aquele plano do Paulo Guedes de redução da quantidade de municípios que não foi para frente, e eles gostariam de saber, num cenário mais teórico, como que essa diminuição dos municípios poderia auxiliar na universalização do saneamento também. Tem alguma correlação? Não, veja, a ideia de redução do número de municípios era ganho de eficiência da máquina pública. A gente sabe que tem esses municípios eram os municípios que não conseguiam pagar os seus próprios gastos. Então, a arrecadação do município é inferior ao próprio gasto do município. Tá? Então, agora, para fins de saneamento, isso muda pouco. Talvez diminuísse a quantidade de interlocutores, dos 5.570 municípios, já passasse a ter menos interlocutores, mas do ponto de vista físico, o município ia virar o quê? Um bairro de um outro município, ou um distrito de um outro município, mas aquelas pessoas iam continuar ali. Então, a dificuldade operacional, técnica, de investimento ia continuar exatamente igual. Né? Não sei se a Luana tem... Não, eu acho que a única questão é essa de ter menos pessoas para ter que negociar. No caso de um número muito grande de municípios. E o ganho de eficiência na gestão pública, né, em ter menos municípios, mas enfim. É um ganho direto, né, que a gente vê aí.
Diogo, tem uma pergunta específica para você, é uma pergunta um pouco mais ampla, é o seguinte: qual foi sua maior frustração na participação do governo? E em termos de, eles querem saber em termos de dificuldade de fazer as boas ações acontecerem. Então, você até comentou da questão do ótimo, bom, médio. Isso daí foi uma das maiores frustrações? Teve mais alguma? Poderia dar alguns exemplos? Não, assim, frustração tem muitas, né? Mas se você vai para o governo, isso faz parte da vida, né? Quem tiver a oportunidade um dia de ir para o governo, eu recomendo fortemente que o faça. É uma experiência fantástica, tá? Não me arrependo absolutamente de nada, né, de ter aceitado esse desafio, de ter ficado lá esse tempo todo. E faz parte. Eu aprovei projetos de lei na Câmara, no Senado, que foram integralmente vetados depois. Eu apanhei muitas vezes de lobbies privados, talvez uma decepção, uma coisa que eu não tivesse ideia do tamanho, da força, eram de lobbies específicos do setor privado lá, né? Então, às vezes fica, pô, mas você defende o setor privado. Eu falo, não, defendo a competição, né? Eu defendo o livre mercado, é isso que eu defendo, não defendo o setor privado, porque do setor privado você tem de todos os tipos, né? Então, é isso, a visão, né, de que a competição, só a liberdade que consegue levar, né, um país à prosperidade. Então, por isso que eu acho super válido esse tipo de debate, que é aqui que a gente consegue levar adiante essa forma de pensar, né? Ótimo. Para finalizar aqui, a gente está recebendo muitas perguntas da plateia agora, então estamos tendo muitas perguntas boas também. Luana, eu queria saber, a plateia, na verdade, quer saber, né, qual a solução para a chegada do saneamento básico no sertão nordestino? Hoje, na falta do serviço, muitos poços artesanais são feitos. Então, você deve ter visitado alguns lugares, pode também dar alguns exemplos para a gente, por favor? Legal. Bem fácil a pergunta, né? Bom, o sertão nordestino, realmente, muitas vezes em regiões mais distantes, não é a rede convencional que vai ser a solução, né? Então, seja para o abastecimento de água, seja para coleta e tratamento de esgoto. Então, a gente começa a ver algumas soluções. Claro, aí tem um poço que seca durante determinada época do ano, mas é a reservação, né? E essa estrutura de concessão, a gente tem, por exemplo, o interior de Alagoas, né, onde, por exemplo, né, foi feita uma concessão no interior de um estado lá da região Nordeste. Então, assim, é possível fazer uma concessão também nessas regiões para que a concessionária pense em formas de atuação, tanto na parte urbana, né, onde a gente tem majoritariamente o uso de redes de abastecimento de água, de estações de tratamento de água, de coleta e tratamento de esgoto por rede, quanto na região mais do interior das cidades, onde às vezes eu vou ter que fazer um poço artesiano, vou ter que ter uma reservação de água maior, vou ter que pensar em métodos alternativos de coleta e tratamento de esgoto. A gente já tem muita inovação no setor, muitas empresas pensando, e acho que aí é uma oportunidade até de mercado, né? Empresas pensando formas de como atender quem está mais no interior ou ainda quem está na favela, né? Porque a solução que é dada na cidade onde a gente vive é diferente da solução que vai ser dada na favela e da solução que vai ser dada na área rural, na área do interior. Perfeito. Então, estamos chegando aqui no finalmente do nosso painel. Eu gostaria primeiro antes de encerrar, pedir desculpas. A gente tinha o Tasso Gereissati confirmado hoje. Ele teve alguns problemas logísticos, então não pôde participar hoje com a gente, mas acho que, mesmo assim, a conversa, o debate foi muito rico aqui com a Luana e com o Diogo. Espero que todos tenham aproveitado. Obrigado, Diogo. Obrigado, Luana.